É quem não conhece vai ficar acordando 5 horas da manhã achando que só isso vai trazer algum retorno na vida financeira. Oi, pessoal, eu sou João Henrique e esse é Uma Semana, um Livro. O livro de hoje que eu vou falar não é o Milagre da Manhã, a versão oficial, original, que todo mundo conhece. Essa é uma versão, O Milagre da Manhã para se tornar um milionário. Os segredos das pessoas bem-sucedidas que vão ajudar você a enriquecer antes das 8 horas da manhã. Eu acho interessante esse antes das 8 horas da manhã, porque geralmente a gente acha que o Milagre da Manhã é para quem acorda às 4, 5 horas da manhã. E aí nessa versão brasileira eles colocam, né, essa questão das 8 horas da manhã. Esse livro tem a autoria do Hal Elrod, que é o do Milagre da Manhã original, e também o David Osborne e o Honoré, não sei, Corder. Mas esse último, ele nem aparece, nem é citado durante o livro todo. Esse livro que eu tenho, ele é a sexta edição, publicado em 2019 pela editora Bestseller. Tem uma diagramação e tamanho de fonte muito boa, apesar da página ser branca e muito fina. Isso me incomodou um pouco. Mas, no geral, é uma leitura que termina sendo agradável. O livro ele é dividido em 3 partes, além da introdução e da conclusão. E aí eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas partes. Na parte 1, é feito um resumão do livro original, O Milagre da Manhã, com poucas inserções sobre David e o que ele fez para se tornar um milionário. Então, nessa primeira parte, que se remete muito mais ao Milagre da Manhã em si, explicado por que as manhãs são tão importantes, justificando que, basicamente, se você é noturno, né, se você dorme muito tarde, o mundo ele não vai funcionar no seu horário e que você precisa se adaptar ao mundo, né? E não o mundo se adaptar ao seu horário. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ficar como se fosse um robô, como se fosse um zumbi de manhã e sem tanta disposição e produtividade. E aí os autores eles vão explicar técnicas para você se forçar a acordar mais cedo, como colocar o celular, o despertador mais longe da sua cama, no outro lado do quarto, porque aí você vai ter que se levantar e se movimentar, né, para poder desligar esse despertador, e isso vai fazer com que você afaste o sono de si. E também dá algumas dicas importantes, né, de algumas atividades para você fazer durante essa manhã, como meditação ou oração, as afirmações e visualizações, beber água, fazer alguma atividade física, ler, escrever, isso tudo para você ir ativando o seu cérebro, o seu corpo, para que você consiga ter uma manhã muito mais produtiva. Até porque, segundo os autores, não basta você acordar cedo. Você tem que ter um propósito para isso. Você tem que ter uma motivação para que isso aconteça. Aí chega na parte 2 do livro, que aí sim é direcionada a questões financeiras de fato. Só que é mais relacionada às mudanças de hábitos e atitudes, traçando estratégias para que a gente consiga começar a investir o dinheiro e evidenciando também que tudo na vida é uma questão de escolha, dedicação e causa e efeito. Então ele até trata que a gente hoje colhe o que plantou lá atrás e que a gente vai sempre nesse ritmo de plantio e de colheita. Por isso, a gente tem que mudar os nossos hábitos se a gente quiser um futuro diferente do nosso presente. Outra coisa que é falado no livro é que a gente precisa saber e conhecer o nosso propósito, né? O porquê que a gente quer o dinheiro, a riqueza. Porque se a gente não tiver um sentido para o dinheiro, não vai dar certo. Ele afirma que o dinheiro é uma ferramenta e não um fim. O dinheiro é um meio. Então, nesse sentido, ele traz na página 89 do livro que as manhãs, elas são o seu contato com o porquê e uma oportunidade diária de criar espaço para sonhos, objetivos e otimismo. É o momento da gente lembrar por que a gente escolheu a riqueza e o que é que ela significa para a gente. E aí, essa segunda parte do livro, ela termina descrevendo, né, muita coisa sobre a psicologia financeira e a economia comportamental, como aversar a perdas, status quo, né, preferir que tudo continue como está, as mudanças de mentalidade, o efeito manada, a importância da persistência e da desistência em alguns casos, enfim. Esses e outros fatores são apresentados nessa segunda parte. E então a gente chega na terceira parte do livro, a parte que apresenta 3 princípios ou práticas de crescimento pessoal para acelerar o seu caminho rumo à riqueza. E aí essas 3 práticas, elas são a liderança, a energia e o foco.
Nesse sentido, eles dizem que o seu sucesso em todas as áreas da vida sempre será determinado pelo seu nível de desenvolvimento pessoal e que envolve alguns fatores como crenças, conhecimentos, inteligência emocional, habilidades, qualificações, fé, entre outros. Em outras palavras, eles dizem, né, que se você quiser ter mais, primeiro você precisa ser mais. E que é preciso também se desligar um pouco do online, desativar as notificações, se concentrar e focar em você e no que realmente vai trazer resultados para a sua vida. Também eles afirmam que é necessário manter um ambiente organizado dentro de si e fora de si, e tirar um tempo por dia ou por semana para você fazer uma limpeza e organização, pois isso ajuda muito na sua produtividade. Aí eles concluem a terceira parte do livro apresentando as 3 fases da mudança de hábito, onde eles separam 3 dias em 3 períodos de 10 dias e dão frases motivacionais, estímulos para que as pessoas não desistam, e assim, ao fim de 30 dias, construírem o hábito de acordar mais cedo, antes das 8 horas da manhã, nada de 4 horas, 5 horas da manhã, como foi muito falado, propagado. E, enfim, por fim, no capítulo de conclusão, o David, ele ressalta que acordar cedo por si só não vai trazer riqueza nenhuma, e que ele também não é um ninja das manhãs, que ele não consegue fazer tudo, né, o que é proposto no livro todos os dias e as estratégias que são propostas, mas ele vai sempre adaptando e tentando fazer o máximo do que ele consegue, porque ele percebe que ele fica assim muito mais produtivo quando ele consegue acordar cedo e praticar aquilo que ele se propõe. Então ele diz que o objetivo do Milagre da Manhã, na verdade, não é ser perfeito, sabe? Mas é sempre ser um pouco melhor do que você foi no dia anterior, um pouco melhor do que você foi ontem. E aí você trocar o seu eu do agora pelo eu que você quer ser. E nesse sentido, as manhãs, elas vão ter um papel nivelador, porque todo mundo tem suas particularidades, mas todos temos em comum as manhãs. E aí a gente pode decidir, né, o que é que a gente quer fazer, se a gente quer continuar reclamando das manhãs ou se a gente quer fazer alguma coisa diferente, de sair dessa procrastinação e realmente mudar o nosso destino, a nossa vida. Então é isso, um livro que é meio autoajuda, meio desenvolvimento pessoal, seria mais ou menos nesse sentido. Um livro que foi interessante de ser lido, pelo menos na minha experiência pessoal. Eu li o livro, um pouco do livro, na verdade eu li um capítulo do livro por manhã. Eu acordei mais cedo, fiz muito do que está proposto aqui no livro, e eu lia, né, no momento de leitura eu lia um capítulo desse livro, e aí eu terminei desenvolvendo em mim o hábito de ler todo dia de manhã um capítulo de um livro que seja de desenvolvimento pessoal. Isso me fez bem, isso me faz bem, me faz ter um pouco mais de disposição, mas é uma percepção muito mais pessoal, entendo que cada um vai ter um sentido, né? Vai encontrar um sentido diferente nessa leitura e nesses atos. É isso, se vocês gostaram da indicação, avisem aqui nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, enfim. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.